Seção 3. Dos serviços. Artigo 23. Entendem-se por serviços socioassistenciais as atividades continuadas que visem a melhoria de vida da população e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observem os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei. Parágrafo 1º. O regulamento instituirá os serviços socioassistenciais. Segundo, na organização dos serviços da assistência social, serão criados programas de amparo, entre outros, inciso 1, às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, em cumprimento ao disposto no artigo 227 da Constituição Federal e na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. As pessoas que vivem em situação de rua. Seção 4. Dos programas de assistência social. Artigo 24. Os programas de assistência social compreendem ações integradas e complementares com objetivos, tempo e área de abrangência definidos para qualificar, incentivar e melhorar os benefícios e os serviços assistenciais. Parágrafo 1º. Os programas de que trata este artigo serão definidos pelos respectivos conselhos de assistência social, obedecidos os objetivos e princípios que regem esta lei, com prioridade para a inserção profissional e social. Segundo, os programas voltados para o idoso e a integração da pessoa com deficiência serão devidamente articulados com o benefício de prestação continuada estabelecido no artigo 20 desta lei. Artigo 24-A. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, PAIF, que integra a proteção social básica e consiste na oferta de ações e serviços socioassistenciais de prestação continuada, nos CRAS, por meio do trabalho social com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, garantindo o direito à convivência familiar e comunitária. Parágrafo único. Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do PAIF. Artigo 24-B. Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, PAEF, que integra a proteção social especial e consiste no apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos, articulando os serviços socioassistenciais com as diversas políticas públicas e com órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Parágrafo único. Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do PAEF. Artigo 24-C. Fica instituído o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, de caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, que, no âmbito do SUAS, compreende transferências de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontrem em situação de trabalho. Parágrafo 1º. O PET tem abrangência nacional e será desenvolvido de forma articulada pelos entes federados, com a participação da sociedade civil e tem como objetivo contribuir para a retirada de crianças e adolescentes com idade inferior a 16 anos em situação de trabalho, ressalvada a condição de aprendiz a partir de 14 anos. Segundo, as crianças e os adolescentes em situação de trabalho deverão ser identificados e ter os seus dados inseridos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, com a devida identificação das situações de trabalho infantil.
Seção 5. Dos projetos de enfrentamento da pobreza. Artigo 25. Os projetos de enfrentamento da pobreza compreendem a instituição de investimento econômico-social nos grupos populares, buscando subsidiar financeira e tecnicamente iniciativas que lhes garantam meios, capacidade produtiva e de gestão para a melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão da qualidade de vida, a preservação do meio ambiente e sua organização social. Artigo 26. O incentivo a projetos de enfrentamento da pobreza assentar-se-á em mecanismos de articulação e de participação de diferentes áreas governamentais e em sistema de cooperação entre organismos governamentais, não governamentais e da sociedade civil. Seção 6 do Auxílio Inclusão. Artigo 26-A. Terá direito à concessão do Auxílio Inclusão, de que trata o artigo 94 da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência moderada ou grave que, cumulativamente, inciso 1, receba o benefício de prestação continuada, de que trata o artigo 20 desta lei, e passe a exercer atividade, alínea A, que tenha remuneração limitada a 2 salários mínimos e B, que enquadre o beneficiário como segurado obrigatório do regime geral de previdência social ou como filiado a regime próprio de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Inciso 2. Tenha inscrição atualizada no CadÚnico no momento do requerimento do Auxílio Inclusão. 3. Tenha inscrição regular no CPF. E 4. Atenda aos critérios de manutenção do benefício de prestação continuada, incluídos os critérios relativos à renda familiar mensal per capita exigida para o acesso ao benefício, observado o disposto no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 1º. O auxílio inclusão poderá ainda ser concedido nos termos do inciso 1 do caput deste artigo, mediante requerimento e sem retroatividade no pagamento, ao beneficiário, inciso 1, que tenha recebido o benefício de prestação continuada nos 5 anos imediatamente anteriores ao exercício da atividade remunerada. E 2. Que tenha tido benefício suspenso nos termos do artigo 21-A desta lei. Parágrafo 2º. O valor do auxílio inclusão percebido por um membro da família não será considerado no cálculo da renda familiar mensal per capita, de que trata o inciso 4 do caput deste artigo, para fins de concessão e de manutenção de outro auxílio inclusão no âmbito do mesmo grupo familiar. Terceiro, o valor do auxílio inclusão e o da remuneração do beneficiário do auxílio inclusão, de que trata a alínea A do inciso 1 do caput deste artigo, percebidos por um membro da família, não serão considerados no cálculo da renda familiar mensal per capita, de que tratam os parágrafos 3º e 11-A do artigo 20 desta lei, para fins de manutenção de benefício de prestação continuada concedido anteriormente a outra pessoa do mesmo grupo familiar. Quarto, para fins de cálculo da renda familiar per capita, de que trata o inciso 4 do caput deste artigo, serão desconsideradas, inciso 1, as remunerações obtidas pelo requerente em decorrência de exercício de atividade laboral, desde que o total recebido no mês seja igual ou inferior a 2 salários mínimos e 2. As rendas oriundas dos rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem. Artigo 26b. O auxílio inclusão será devido a partir da data do requerimento e o seu valor corresponderá a 50% do valor do benefício de prestação continuada em vigor.
Parágrafo 1º. Ao requerer o auxílio inclusão, o beneficiário autorizará a suspensão do benefício de prestação continuada, nos termos do artigo 21A desta lei. Segundo, o auxílio inclusão será concedido automaticamente pelo INSS, observado o preenchimento dos demais requisitos, mediante constatação pela própria autarquia ou pelo Ministério da Cidadania de acumulação do benefício de prestação continuada com o exercício de atividade remunerada. Terceiro, na hipótese do parágrafo 2º deste artigo, o auxílio inclusão será devido a partir do primeiro dia da competência em que se identificou a ocorrência de acumulação do benefício de prestação continuada com o exercício de atividade remunerada, e o titular deverá ser notificado quanto à alteração do benefício e suas consequências administrativas. Artigo 26C. O pagamento do auxílio inclusão não será acumulado com o pagamento de, inciso 1, benefício de prestação continuada de que trata o artigo 20 desta lei. 2. Prestações a título de aposentadoria, de pensões ou de benefícios por incapacidade pagos por qualquer regime de previdência social. Ou 3. Seguro-desemprego. Artigo 26D. O pagamento do auxílio inclusão cessará na hipótese de o beneficiário, inciso 1, deixar de atender aos critérios de manutenção do benefício de prestação continuada, ou 2, deixar de atender aos critérios de concessão do auxílio inclusão. Parágrafo único. Ato do Poder Executivo Federal disporá sobre o procedimento de verificação dos critérios de manutenção e de revisão do auxílio inclusão. Artigo 26-E. O auxílio inclusão não está sujeito a desconto de qualquer contribuição e não gera direito a pagamento de abono anual. Artigo 26-F. Compete ao Ministério da Cidadania a gestão do auxílio inclusão e ao INSS a sua operacionalização e pagamento. Artigo 26-G. As despesas decorrentes do pagamento do auxílio inclusão correrão à conta do orçamento do Ministério da Cidadania. Parágrafo 1º. O Poder Executivo Federal compatibilizará o quantitativo de benefícios financeiros do auxílio inclusão, de que trata o artigo 26A desta lei, com as dotações orçamentárias existentes. Segundo, o regulamento indicará o órgão do Poder Executivo responsável por avaliar os impactos da concessão do auxílio inclusão na participação no mercado de trabalho, na redução de desigualdades e no exercício dos direitos e liberdades fundamentais das pessoas com deficiência, nos termos do parágrafo 16 do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 26-H. No prazo de 10 anos, contado da data de publicação desta seção, será promovida a revisão do auxílio inclusão, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 26-G desta lei, com vistas a seu aprimoramento e ampliação.